Boa noite. A gente está aqui hoje com o advogado Hermano Faustino, mestre em Direito Constitucional, que acabou de dar uma palestra aqui na UFT para os alunos do quarto período sobre os aspectos de direitos humanos. Nós vamos abrir agora uma coletiva para os repórteres questionarem e exporem as suas opiniões, o que vocês acharam sobre a palestra. Então, a palavra está com vocês. Boa noite, doutor Hermano. Meu nome é Isabela Santa Rosa, eu sou do blog Jornalista Rosa. E a minha pergunta, meu blog, é sobre a mulher em foco. E eu queria saber como isso caminha com os direitos humanos. Assim, o tema da mulher, do feminismo, está totalmente inserido no contexto de direitos humanos, porque as mulheres sofrem enquanto minoria por terem menos acesso a espaços, menos acesso a direitos. Se a gente olhar historicamente, assim, a mulher realmente, tanto no contexto histórico como no contexto de comparar com outras etnias, a mulher é o gênero que tem realmente acesso a menos direitos historicamente. Voto, trabalho, a própria sistemática da garantia de direitos trabalhistas também coloca a mulher como responsável única pela prole. Então, assim, a mulher vem ganhando espaço. Se a gente olhar para o século passado, o Estatuto da Mulher Casada estabelecia um rompimento com um ciclo na qual a mulher era incapaz, relativamente incapaz, porque o marido tinha que referendar decisões pessoais da mulher, mas a gente ainda está num contexto em que a mulher tem uma série de violações a direitos, né? Então, assim, é importante, por exemplo, que haja uma lei como o feminicídio que tipifique uma morte da mulher pela condição de ser mulher, para que a gente entenda que essa morte ela é descolada dos outros homicídios, né? O Brasil é o país que mata mulheres em índices alarmantes. Então, a violação da mulher nesse contexto é uma realidade, mas também em relação a acesso ao trabalho, acesso à representatividade, acesso a cargos políticos, a gente tem uma evidente desconsideração da mulher. Então, assim, trabalhar com direitos humanos para a construção de um mundo com mais inclusão das mulheres passa por todas essas pautas. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou do blog Jornalismo e Má Reputação. E a minha pergunta é para você, como homem, qual é a sua opinião sobre o lugar do homem no movimento feminista? Você acha que o homem ele pode se considerar feminista, ou você acha que isso tira o protagonismo da mulher? Olha, pergunta interessantíssima, né? E, assim, muitos homens escorregam nessa e, assim, eu sou da opinião em que a minoria tem legitimidade para estabelecer seus padrões, né? Eu concordo com a lógica de existir lugar de fala. Eu tenho pavor do discurso de que isso é mimimi, porque não tem mimimi, né? Se o movimento feminista entende que as mulheres têm que protagonizar esse movimento, protagonizar suas lutas, protagonizar suas bandeiras, não é dado ao homem discordar disso, né? É claro que, assim, a realidade também às vezes é muito dura. Então a gente tem um Congresso Nacional dominado por homens e as pautas feministas precisam ser encabeçadas às vezes por homens como João Willis, como Paulo Paim, que por terem uma visão dessas pautas podem aí dar início a projetos de lei, políticas públicas. Mas, assim, é importante que haja uma representatividade e um protagonismo feminino, sim. Então, eu não me considero feminista porque eu já fui orientado que eu posso me apresentar como homem pró-feminismo ou até como um feministo, né? Esse neologismo aí para a gente indicar que esse espaço da construção do que é o movimento feminista é um espaço de afirmação de identidade feminina. Então, se as mulheres assim entendem, eu não vou discordar, até porque eu acho bonito que uma minoria tenha autodeterminação de suas pautas e eu reverencio e enalteço as mulheres que criam essas teorias, que criam essas lutas, porque é elas que estão na linha de frente do movimento, elas que sabem o que é de fato a exploração e a opressão que as mulheres passam. Próxima pergunta. Boa noite, doutor Hermano. Meu nome é Carolina Sobrinho, eu sou do blog Feminicídio. O nome do meu blog é Eloá Pimentel, em homenagem a Eloá. E eu gostaria de fazer essa pergunta: quais são as medidas tomadas como forma de proteção do direito humano em relação ao feminicídio? Eu acho que o simples reconhecimento desse crime como um crime descolado dos demais homicídios já é importante, né? Hoje não dá mais para negar, não dá mais para negar.
os homens são sempre potenciais homicidas das mulheres. É chocante a gente pensar assim, mas quando a gente vê os crimes que acontecem, a gente vê que os homens que matam mulheres pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem pessoas da relação ali, são casos que poderiam acontecer com praticamente qualquer homem que eu conheço. Não são homens com histórico de violência, geralmente, não são homens com falta de acesso à reflexão e à educação, são homens de classe média ou de classe baixa, mas enfim, são sempre homens que podem estar em qualquer lugar. Então, a gente precisa compreender isso. Isso daí está muito relacionado à questão cultural, né? Esse machismo estrutural que coloca homens em posição de dominação, que coloca homens em posição, que legitima homens que não aceitam términos de relações, esse machismo embasa esse fenômeno que a gente não pode desconsiderar, que é o feminicídio, né? Então, a gente tem, assim, uma realidade muito dura, né, nesse contexto, e é preciso a gente entender que a gente precisa mudar a cultura. Não é só com a intensificação da pena, mas é com a formação de uma cultura de que os homens não podem exercer esse domínio sobre as mulheres, né? Porque isso passa por cultura do estupro, né? A gente naturaliza atos de domínio que estão no dia a dia, né? A gente naturaliza a ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a mulher. Se mete. Em briga de marido e mulher, a gente precisa entender que não é uma questão apenas do casal, é uma questão da coletividade, sim. Porque criou-se uma banalização dessa dominação, né? E aí isso está na música, isso está no Tapinha Não Dói, isso está nos filmes, isso está nas novelas. Então, é uma lógica que está muito arraigada, que subsidia mortandade de mulheres, né? As mulheres são mortas pelos pais, pelos maridos, pelos namorados, pelos irmãos, pelos chefes, sempre por homens que exercem alguma dominação sobre aquela mulher. Então a gente precisa compreender isso, né? Passa por toda uma questão de cultura do estupro, com certeza. Boa noite, doutora Armando. Meu nome é Jéssica, eu sou repórter do blog Um de Nós, que fala mais essa questão das mulheres que são mães e que trabalham. Bom, a minha pergunta é, como você analisa a mulher que é mãe, que trabalha e que ao mesmo tempo tem que ser esposa, dona de casa, sobre isso? Já que é para dobrar a meta, eu vou dizer, ô Tânia, esse tema é um tema interessante, por quê? A gente falou que somos iguais em direitos, mas que existem desigualdades materiais que precisam ser observadas. Esse tema, geralmente quem discorre sobre o feminismo, tem uma dificuldade, por quê? A gente precisa construir um mundo no qual a responsabilidade pelos filhos não recaia sobre a mulher. Mas não dá para imaginar que só em a gente imaginar isso vai acontecer num passo de mágicos. É preciso que a gente entenda que hoje tem muitas mulheres que são mães, trabalhadoras e enfrentam o ônus da maternidade sozinhas. Então, pensar, por exemplo, em creches que viabilizem as mães a levarem seus filhos para um ambiente de trabalho, tendo o apoio de uma creche próxima, ou a uma política que garanta o direito de amamentação, ela sai do trabalho, são políticas necessárias, né? A gente quer um mundo em que homens sejam tão responsáveis pela prole quanto mulheres. Mas hoje as mulheres são realmente vítimas dessa realidade, e a gente precisa também de políticas que atendam a essa demanda, né? Atendam a demanda. Então, assim, é importante que a gente contemple isso, mas tendo em vista um objetivo mais amplo, né? Eu, por exemplo, tenho críticas à licença maternidade tão longa e à paternidade tão curta. Não que eu acho que a licença maternidade tem que reduzir, mas quando a gente diz para um homem que ele só precisa de 4 ou 5 dias para viver o processo que é receber um filho dentro de casa, a gente está dizendo para esse cara o quê? Tira um recesso, brinca aí com o menino e deixa para a mulher e vai trabalhar. Cara, a paternidade, ele também é um projeto. Né? Cuidar dos filhos não é uma missão só da mulher, mas a gente tem toda uma estrutura que legitima essa visão de que a mulher é a mãezona, né? E que quando divorcia, ela quer a pensão porque a mulher é má. E o pai paga a pensão quando paga e está tudo certo. Então, assim, é um ciclo que a gente precisa superar, mas compreender que a gente ainda está nele, né? Que a gente precisa de atenção à mulher que trabalha e é mãe, precisa de creche, precisa de auxílio de creche, precisa de facilidade, flexibilização no trabalho, mas assim, a meta é dobrar a meta e a gente quer que no futuro a mulher não seja vista como a grande responsável pela prole. Isso passa por questões políticas, mas também questões simbólicas. Eu vim para cá ontem no avião e eu vi no banheiro, tinha a mesinha que a gente abria no banheiro
para trocar a criança. E o símbolozinho da pessoinha que estava trocando a fralda era um símbolozinho de vestidinho, porque é óbvio que é a mulher que vai cuidar desse abacaxi. Então, a gente precisa mudar uma cultura, né? O fraldário não tem que estar só no banheiro feminino, ele tem que estar no banheiro masculino. A gente tem que passar a mensagem para o cara e dizer, ó, cara, você é responsável da criança em igual nível. Pagar a pensão é o mínimo. Pagar a pensão se não paga da cadeia, mas a gente precisa que os homens não só paguem pensão e façam abandono afetivo. A gente precisa dizer que, para a sociedade, que o projeto de paternidade e maternidade não tem gênero, e que a gente precisa muito mudar isso. É muito absurdo. É muito absurdo a gente ver que a mulher é quem realmente enfrenta os ônus da parentalidade, né? Então, isso aí já é uma outra questão muito ampla, mas a gente tem que ter um olhar mais à frente. Bom, com isso nós encerramos as nossas perguntas, a nossa coletiva. Gostaria de agradecer a todos os presentes, ao advogado mestre Hermano Faustino, a todos os jornalistas acadêmicos do 4º período e toda a equipe técnica. É isso, boa noite, obrigada. Valeu.